Fala, meus amigos, tudo bem? Bruno Moura vindo aqui no Espaço da Bola mais uma vez para falar dos times do Nordeste. Já nessa proposta também de, nessa temporada, acompanhar mais de perto algumas equipes que estão disputando aí as principais ligas do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vindo aqui em um vídeo dessa vez, não em live, né? Ultimamente eu não tenho tido tanto tempo para fazer nossas lives aqui, para a gente poder debater e interagir, mas ao longo da próxima semana nós vamos voltar aí com as nossas lives, tá? Eu tava com aulas, reuniões, muita coisa do trabalho, final de período letivo também na pós-graduação, então trabalhos acumulados, mas que nessa semana encerra pelo menos as aulas da pós-graduação e aí eu vou ter de novo aí um tempo a mais pra gente poder fazer as nossas lives, então vamos estar de volta. E nessa proposta também de conversar diretamente sobre alguns dos principais times aqui do Nordeste. Eu tenho pretensão de falar sobre duas equipes que a gente tem uma audiência muito boa aqui no canal e que eu tenho contato com vários deles também. O Sport e o Fortaleza, que são dois times que mais pessoas acompanham, conhecem e frequentam também aqui o canal, tá? Além disso, eu quero falar também da equipe do Vitória, que é um dos times que está na Série A do Campeonato Brasileiro e que eu quero acompanhar de perto também para conversar com vocês. E também a equipe do Bahia, que é um dos assuntos principais do vídeo de hoje. Então já deixa o seu like aí para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve aqui no Espaço da Bola também para participar de todas as nossas lives. Ativa o sininho para quando tiver live você estiver aqui presente também para a gente poder debater e interagir. E vamos embora falar do futebol do Nordeste porque estamos falando aí da Copa do Nordeste, jogo que ontem, um jogo muito interessante de se acompanhar, o Bahia venceu a equipe do CRB aqui em Maceió por 1-0. Um jogo de muito lá e cá, né? As duas equipes tiveram chances de gol, o CRB chegou bastante também, e se esse resultado tivesse sido, no caso, até um resultado positivo para o CRB, uma vitória a favor do CRB, teria sido bem entregue. Foi uma boa partida com as duas equipes criando boas oportunidades. Destrinchando um pouco aí também essa partida, eu acho que venceu quem errou menos. No caso, por 1-0, quem acertou a finalização que precisava. O time do Bahia criou algumas oportunidades claras, o time do CRB também, mas o time do CRB desperdiçou. O time do Bahia marcou, né? Com o Tassiano lá no finalzinho do primeiro tempo. Teve também um lance de pênalti que não foi marcado a favor do Bahia, que de primeira eu tive a mesma impressão que o narrador, e depois vendo o replay do lance por outra câmera, eu tive exatamente também a mesma impressão que o comentarista, no caso, na verdade. Que nesse lance do pênalti, o jogador do Bahia dá o corte pra dentro, lá o jogador do CRB dá o carrinho, de primeira ele não acerta, mas ele estica a perna pra tentar tirar a bola e atinge o pé do jogador do Bahia. Apesar dele não ter derrubado no carrinho, quando ele estica a perna, ele dá um totozinho lá no pé do jogador do Bahia, que em velocidade ele é derrubado. Esses toques sutis, mesmo que seja um toque sutil, por baixo e em velocidade, na corrida, é falta e dentro da área é pênalti, então deveria ter sido marcado, mas enfim, o Bahia marcou um tempo depois e conseguiu levar esse resultado para casa, esse triunfo para casa. O que é que a gente pode falar sobre as atuações das duas equipes? Já falei que foi uma partida muito boa, então foram boas atuações das duas equipes. Em determinados momentos falhando na marcação e os ataques se sobressaindo, mas que os dois times falharam também nas finalizações, principalmente a equipe do CRB, né? Mas que a gente viu um time do Bahia que, com sua qualidade técnica superior, um time que investiu muito na sua equipe, tentou propor um pouco mais o jogo, tanto que teve até mais posse de bola durante toda a partida. E um time que segura um pouco mais a bola, tenta trabalhar, tenta criar um pouco mais nas suas jogadas de criação, né? E o time do CRB, mesmo com menos posse de bola, um time bastante criativo também ofensivamente, só que mais incisivo, aproveitando algumas falhas ali do Bahia em retomadas de bola e em diversas vezes chegando com velocidade. Então o time do CRB soube
soube aproveitar também essas oportunidades, esses espaços, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações, né? Criou boas chances. E em relação a finalizações, apesar da equipe do Bahia ter tido um pouco mais de volume, tentar segurar a bola, tocar mais passes, um total de 449 passes a equipe do Bahia trocou, o CRB 378, então o Bahia teve muito mais a bola no pé. O time do CRB chegou muito mais no ataque, né, em relação a finalizações. O CRB teve 13, o Bahia teve apenas 4. A questão é que muitas dessas finalizações do CRB eram arremates às vezes de longe e os jogadores até erravam chutes, batiam de longe, batia para fora, batia que o goleiro conseguia salvar e algumas chances claras também os jogadores desperdiçaram, então faltou pontaria para os jogadores do CRB. O time do Bahia faltou a efetividade também do ataque transformar as oportunidades em chances de gol, né? Então finalizou até menos, mas também foi mais eficaz. Se o Bahia chutou 4 vezes no gol, fez um gol. O CRB chutou 13, não fez nenhum. Então a eficácia nesse jogo aí falou mais alto para a equipe do Bahia. Em relação àqueles desenhos ali do jogo, o primeiro tempo foi bastante do que eu falei agora. O time do Bahia com volume, mas o CRB mais incisivo. Já no segundo tempo, o Bahia com o placar ao seu favor, o time do CRB tentou criar um pouco mais, tentou produzir um pouco mais. O jogo estava muito elétrico, né? Muito movimentado, com chances para os dois lados, o CRB tentando sair um pouco mais, o Bahia tentando arrumar um contra-ataque e em determinado momento os jogadores cansaram, porque ninguém é de ferro, né? Descansar, o homem é de ferro, né? Então teve também um momento ali de um jogo mais morno no segundo tempo, mas as alterações deram mais gás para os dois times e eles buscaram um pouco mais também. Então, na reta final do jogo, também teve muita opção aí a equipe do CRB para fazer os seus gols. Só que também a equipe do Bahia lá na reta final tentou controlar um pouco mais o jogo, segurar um pouco mais a bola, né? Satisfeito, claro, com o resultado, não forçou, não se abriu, mas tentou controlar, tocar a bola lá no campo de ataque, né? E assim, o jogo terminou esse 1-0. Acho que foi um resultado justo, pelo que o Bahia foi eficaz em suas finalizações e pelos desperdícios que o CRB teve. Chances claras, né? Jogador recebendo a bola de cara para o gol, né? E errando o chute, o cara erra a bola logo no comecinho do jogo, né? Era ele e o gol, nem goleiro tinha, nem zagueiro na frente tinha. Claro que ele estava disputando com outro zagueiro, mas ele erra o chute lá e acaba desperdiçando uma chance. Mas é aquele negócio, né, velho? Por conta de, às vezes, um pouquinho, né, o time do CRB não conseguiu fazer um gol. Às vezes, se o CRB faz um gol lá no começo do jogo, se esse lance específico, por exemplo, o CRB consegue fazer o gol, eles conseguiriam levar o jogo com mais tranquilidade, né, e aproveitar mais contra-ataques. Então, esse jogo poderia ter tido uma cara bem diferente do que foi essa. Não foi aquele jogo morno, foi um jogo bastante interessante de se acompanhar. E é aquele negócio, a justiça se dá no placar, né? Não adianta o time chutar 20, 30 vezes no gol se ele não fizer nenhum, né? E se outro time chutar uma vez e fizer o gol, é porque foi merecido, né, o resultado. Então, assim, é aquela questão, né, de cenários de jogo. Eu acho que as duas equipes fizeram boas partidas, mas que prevaleceu aí a eficácia do Bahia em relação às finalizações, certo? Falando aí sobre classificação rapidamente, antes de fazer considerações finais sobre as duas equipes, a equipe do Bahia assume a liderança no grupo B, tem 9 pontos, 3 triunfos, né, em 4 jogos, tem uma derrota a equipe do Bahia e o CRB acaba perdendo a liderança para a equipe do Sport, mas fica aí com os mesmos 7 pontos. Então, de certa forma, ainda está muito bem posicionado a equipe do CRB. A questão é que o grupo A ele está muito mais embolado. O grupo A tem entre o primeiro colocado e o sétimo, que é o Maranhão, 2 pontos apenas. Então tá muito mais embolado. É um grupo muito mais equilibrado entre as equipes. Já o grupo B tem o Bahia lá com 9 pontos e o quinto colocado é o 13, que tem 5 pontos, né? Juazeirense, Itabaiana e ABC tem 3 pontos cada um. Então é um grupo que tem
uma divergência maior em relação à pontuação de suas equipes, né? Então, vamos fazer também esse estudo, essa avaliação sobre tabela aí ao longo da competição, certo? Mas chegamos aí já à metade da competição aí da fase de grupos da Copa do Nordeste. Considerações finais. Primeiro, sobre a equipe do CRB, uma boa partida que acaba perdendo aí a invencibilidade na temporada. A equipe do CRB, mesmo perdendo o jogo, fez uma boa partida, eu acho, e não pode deixar isso abater a equipe, isso falando aqui de maneira totalmente isenta, né? Todo mundo sabe que o CRB é rival do meu CSA, mas tentando falar aqui de maneira mais isenta possível e de clubismo no caso, o time do CRB não pode deixar essa derrota abater a equipe. Foi um jogo de expectativa muito alta da torcida para quebrar um tabu de anos aí contra a equipe do Bahia. A equipe do CRB foi presente, a torcida do CRB se fez presente no estádio, teve um bom público. A torcida do Bahia também teve uma boa presença de público no estádio Rei Pelé, mas que o resultado não foi satisfatório. Mas que também não pode deixar abater a equipe aí para continuar bem na temporada, né? Não é que essa derrota vai acabar com todas as pretensões do CRB no ano, certo? Mas, clubisticamente falando, tomara que abale todo o time inteiro. Brincadeira, tá, galera? Só a resenha. Mas, todo mundo sabe que eu sou clubista aqui, né? Mas na hora de falar sério, eu falo sério. Enfim, mas eu gosto de brincar também, vocês estão ligados. Mas falando também sobre a equipe do Bahia. Apesar de ter sido uma boa partida da equipe do Bahia, pelo poder de investimento que a equipe tem, né? Eu esperava que a equipe do Bahia tivesse apresentações melhores na temporada. O time do Bahia... eu falei no começo do ano que o time do Bahia tá chegando forte no mercado. O time do Bahia tá chegando para investir pesado, né? E cravando o seu nome no mercado. Eu falei das contratações de Everton Ribeiro, que com certeza tinha mercado aí em outras equipes também. Claro que o Bahia é um gigante do cenário nacional, mas está chegando agora nesse patamar financeiro, né? Uma equipe que subiu recentemente da Série B, se manteve agora na Série A e agora está com um projeto mais ambicioso. Só que é um time, de certa forma, para esse patamar financeiro até recente. Então o time do Bahia fez uma contratação, acho que foi de peso, foi no mercado e se estabelece agora no mercado, né? Assim como a contratação do Caio Alexandre, que também tinha mercado no Brasil, mas que o Bahia foi lá e arrematou a contratação dele. Além desses dois, o Cauli, um jogador importantíssimo para a equipe do Bahia na temporada passada já, teve sondagens, inclusive do Palmeiras, que é um multimilionário aqui, né, e que investe pesadíssimo no mercado, e o Bahia disse não. Se não me engano, né, foi o Palmeiras, o Bahia disse não e manteve o Cauli. Então é um projeto ambicioso da equipe do Bahia. Só que esse projeto ele precisa começar a dar resultados. Eu não estou falando agora de esse 1-0, não estou falando de estar bem no campeonato baiano e tal, né? Mas a gente olha para essas duas contratações que eu citei, o Everton Ribeiro até agora ele não conseguiu... mostrar o porquê do peso da contratação, do nome dele, né? Ele apagado em algumas partidas, e o Caio Alexandre começando no banco da equipe do Bahia. Então eu acho que o Bahia precisa começar a traduzir essa força de mercado que o time tem em resultados. Estamos começando só a temporada, não chegamos nem em março ainda. O time pode evoluir muito mais, mas a gente precisa também ter isso em mente, né? Não pode pensar pequeno, o Bahia tem que pensar gigante, certo? Então tem também esse detalhe e eu acho que o time do Bahia precisa apresentar um futebol mais vistoso. Eu creio isso. Tá? Se você discorda, manda aqui a opinião, o que é que você acha do time do Bahia. Se você, torcedor do Bahia, está satisfeito, manda aqui a sua opinião também, mas eu acho que o Bahia pode e deve, né, apresentar muito mais também, aí pelo projeto que vem sendo montado na equipe do Bahia, certo? Cara, eu acho que era isso que eu queria falar sobre aqui. Tem alguma coisa, esqueci de alguma coisa, tenho certeza absoluta. Se eu lembrar, eu falo também. Mas já agradeço aqui a presença de todos vocês aqui no nosso canal, tá?
E é isso, gente. Tamo junto. Vamos voltar aí com as lives a partir da próxima semana, tá? Que eu vou ter um pouco mais de tempo livre. Mas esse vídeo aqui é pra gente poder falar sobre o futebol nordestino e esse jogo que foi importantíssimo pra poder ter essa leitura das duas equipes, tá certo? Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui na live. Não, na live não, no vídeo. E se eu lembrar de alguma informação a mais, nos comentários vai estar aqui tudo que eu quiser falar. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto e até nosso próximo conteúdo, galera. Valeu!